É isso aí, galera. Sou o Jônio Varga, apelido esportivo, né? Conhecido como Gato d'Água. Tá aqui a identificação. Esse é o apelido esportivo. E como o Bruno tá falando, né? O ano 2025, né? Esse ano, agora, que já é vizinho agora do 2026. E como o meu lema, como sempre, desde criança, com 8 anos de idade, perdi meu braço no engenho de cana. E para muitos, seria, às vezes, uma abrogação, né? Anular as minhas atividades. Mas eu cheguei a uma conclusão, Bruno, que a maior deficiência está na mente. Está na mente da pessoa. E por isso que eu tenho um lema também filosófico de dizer que insatisfação positiva é o que me move e não insatisfação negativa. E como superação, quando perdi meu braço, tive que me adaptar, me envolver, me articular em adaptações. E segundo a mentalidade de muitos, me via, me olhavam, direcionavam a minha pessoa, né, Bruno, como coitadinho, tadinho, como é que vai ser? Então, realmente teria solidificado dentro de mim uma deficiência, talvez hoje seria talvez um depressivo, um ninguém, se fosse alimentar as vozes negativas. Porque muitos chegavam perto de mim, você não pode, você não vai. Eu me lembro quando eu fui para andar de bicicleta. Mas como é que você vai andar de bicicleta? Me lembro, meu irmão, um dia também, cara, eu quero andar de moto. Cara, de moto, como é que você vai andar? Não tem como. Então, eu peguei todas as palavras das pessoas limitantes, isso daí, e transformei aquilo. Eu me tornei um transformador. Né, que eu acho que toda pessoa tem que ter essa energia interna na divisão da alma e do espírito de ser um transformador. Pega as palavras difíceis, ruins, ao contrárias. Às vezes as pessoas trazem uma negatividade, nem é por maldade, é por, né, olhando a realidade, às vezes, pela minha superação, realmente muitos falavam, como com o braço só vai conseguir? E vim superando, depois de... Mas vem cá, você perdeu um braço. Na verdade, eu até comentei ali, te conheci agora, né, pessoalmente, mas o corte foi bem incisivo aqui, já na... Sim. Porque geralmente, às vezes, a pessoa perde o braço, perde o antebraço, ou perde aqui, sim, e você ainda tem algum elemento aqui. E o seu foi na cepa. Quer dizer, você não era um menino quietinho, né? Você já era travesso, né, bicho? Rapaz, sem cara, fio. Como é que foi o lance? Dá pra contar? Meu irmão, sobre travessura, eu só tomava banho na caixa d'água na escola. Dentro da caixa d'água. A professora caçava eu. Você não era um menino fácil, cara. Não. E aí eu até deixava lá, era o tal do Russinho. Famoso do cu riscado. Tal do Russinho da escola. Aí você inventou de botar a mão dentro do engenho, cara? Cara, isso daí também foi como? Tava eu e meus amigos e a gente ia caçar preá. Na época eu gostava de caçar uma preazinha. E passando no engenho, o cara pegou e falou assim, eu sempre fui um moleque ativo, já trabalhava desde novo, na fazenda, meu pai ajudava. E ele falou assim, ó, vai o resto e deixa o Russinho comigo, o Lourinho, deixa ele comigo, pra me ajudar aqui. Nisso os meninos seguiram e eu fiquei, né, pra dar uma moral ali, os caras ali. E foi quando aconteceu o acidente, porque o bagaço, o engenho, ele moendo cana, ainda uma criança, 8 anos de idade mesmo, que eu era bem nativo, foi enrolar o bagaço na minha mão, que não podia fazer isso, né, e puxar. Quando eu puxei, que ele desembuchou. A força do bicho puxou você bateu no braço atrás, voltou na correia. Ali, meu amigo, ali a asa. Traçalhou tudo. Foi ali a asa. Rapaz, vou te contar 2 coisas que aconteceram comigo. Eu tinha mais ou menos essa idade mesmo. Eu sou de 82, isso foi mais ou menos em 88, então eu tinha 6 anos. Uma brincadeira de criança, rapaz. A gente morava lá em Marapé, mas trabalhava em Cachoeira, só morava em Marapé. E eu ficava lá, bandoleirando lá. Picota. Não, eu sempre fui um menino muito ameno, assim. Eu nunca fui um moleque, assim, arteiro, de arte. Eu sou como qualquer criança, eu fazia minhas traquinagens, mas nada demais. E nesse dia, cara, tinha um fogão a lenha, né? Fogão a lenha. Nossa. E tinha o cano lá, né? Como se fosse a chaminé dele, né? Jogando pro lado de fora da casa, lá de um vizinho lá. A gente tava no meio do mato, lá brincando lá no meio dos morros. Aí alguém falou, duvido que você bota a cabeça aí. Alguma coisa assim. Aí, bicho, eu enfiei a cabeça assim. Veio um jato quente de fogo. E aquilo que salpicou meu cabelo, cara. Eu saí de lá assustado, porque eu senti como tivesse queimado a minha cara toda, né? Que eu botei assim e veio o fogo. Só aquela cozinhada. Aí deu uma cozinhadazinha, deu uma sapecada, pururucada. Aí minha tia Santinha, tadinha, menino, aí me levou lá pra casa lá, pegou a tesoura e ficou cortando os fios de cabelo queimado pra mamãe não brigar. E a outra vez, aí teve uma traquinagem também na infância, de um amiguinho meu chamado Henrique. Henrique é um grande amigo, cara, de infância, eu tenho muita saudade do Henrique. Eu tinha também lá seus 9 ou 10 anos por aí. E aí a gente tinha aquelas bombinhas cabeça de nego. Nossa, aquela... Aí o pessoal me desafiou, aí eu jogar igual um bombom a bombinha serenata. Aquela igual uma bombom serenata. Jogar a bombinha, e o cara era meu amigão, pô. O Henrique era meu amigão, no short do Henrique. Eu puxei com a cueca junto e joguei dentro da bunda dele, meu irmão. Aí aquilo queimou a bunda dele. Aí depois a Rosalina apareceu lá em casa lá. Dona Penha, minha avó chamava Penha. Dona Penha, o que seu neto fez com meu filho? Dona Penha? Sarapiquei a bunda de Henrique. Coisa de infância, né, o Jânio? Numa dessas aí supera o Usain Bolt.
Faz com 8 segundos sem raso. Rapaz, eu botei a bombinha de cabeça de dedo acesa na bunda do Henrique, rapaz. Caramba. Que doideira, coisa de criança. Amigaço. Uma dessa, não perdi o braço. Aí teve o último, pra eu contar o último pra te ouvir. Que aí essa eu não entendi. Aí eu já tava mais velho. Eu devia estar com 17, 18 anos. Eu trabalhava no granito já. Rapaz, tem a Serra Diamantada, que é uma da performance aqui que a gente vende aqui e tal. Rapaz, me deu uma doida, Jânio. Que eu peguei o dedo, rapaz, com o troço rodando. Me deu uma doida assim, eu fiquei meio hipnotizado e botei o dedo na serra. Tempo daquilo arrancar meu dedo, encostei, na hora que eu tava encostando assim, eu acordei. Falei, rapaz, que doideira, eu já caí, perder o dedo aqui. E a gente não sabe do perigo, né, que a gente fica exposto. Sim. Você perdeu um braço nessa aí, né? Como diz, nessa brincadeira, né, foi o braço. E às vezes as pessoas já me perguntaram, você não fica triste de ter perco o braço? Não. Não, porque eu aprendo pela palavra, a Bíblia é o manual de instrução, o maior manual de instrução, individualmente de religião, e que tudo seja para a glória do Senhor. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é perfeito, né? E hoje, para mim, eu tenho orgulho de ter só um braço, por quê? Devido, para as pessoas em deficiência, para mim não, eu seria deficiente se eu tivesse 2 braços, como tenho um agora eu sou perfeito. Só para entender a lógica. E então, como nós estávamos falando aqui acerca de superação, e hoje nós estamos num século, eu como líder também religioso, as pessoas, o vitimismo tem aumentado muito, entendeu? Muito, muito, muito vitimismo. As pessoas são vítimas de qualquer coisa. Então acho que isso não é bom para o psíquico, para as correntes facultativas da nossa memória, isso não é legal. Então eu louvo a Deus pelo prazer. Primeiro a pessoa do nosso amigão Evandro, que está conosco aqui, que me trouxe. E esse trabalho bonito de vocês aí, essa organização toda aí, né? Primeira vez, amor à primeira vista aqui. E então a gente quer mostrar o quê? Através do podcast hoje aqui, Pode Pedra, né? Isso aí, pedra, veio de resistência. Aí, tamo junto. E mostrar para as pessoas que eu não tenho que alimentar, ou me preocupar o que as pessoas acham de mim, porque eu só falo que eu tenho 3 vidas, uma minha, que os outros criam, que os outros inventam. E tem pessoa que preocupa com isso, né? O próprio Cristo, você vai ver, ele se superando a cada dia desde o nascimento dele. Pessoas interpretavam ele, cada um interpretava ele de um jeito. Então as formas que as pessoas vão me interpretar, né, não importa. Muitas pessoas estão sofrendo porque estão alimentando a interpretação que o outro interpreta sobre ele. Mas você com 8 anos lá, logo assim que aconteceu o acidente, você passou um período de luta aí, você ficou um pouco abalado? Ou desde sempre, quando você olhou, você já entendeu, mesmo em criança, você já entendeu, eu vou viver assim e tá tudo bem? Sim, eu tenho uma coisa aqui que as pessoas, alguns acham que é até mentira, mas é o que eu não carrego na bagagem da existência, da minha fala, é a mentira, né? Porque mentira é uma coisa complicada. Mas a minha mãe hoje tem uns 84, 85 anos, ela é prova que quando eu perdi meu braço, tinha uns 200 metros do engenho até a minha casa, e uma pessoa foi à frente, avisou ela, o Jânio cortou o braço. Só que ela achou o quê? Ela achou que cortou o braço, assim, um taio no braço, cortou, mas não decepou o braço, né? Não arrancou o braço fora. E ali eu lembro, tinha um orelhão, antigamente tinha os orelhões, perto de casa, ela chegou chorando muito, eu sem sair uma água no olho, eu olhei pra ela, já só tava aquelas tiras assim, penduradas de carne, porque o braço ficou pra trás. Eu olhei pro olho dela e falei assim, mãe, lembra como se fosse hoje. Não chora porque eu perdi o braço, mas eu não perdi a vida. Lógico que aquele ali eu entendo hoje que foi uma inspiração pra me expirar algo divino. Porque uma criança com 8 anos tem a consciência que eu tive de não chorar, entendeu? Foi uma alimentação espiritual. Mas eu olhei pro olho dela e falei assim, não chora porque eu perdi o braço, mas não perdi a vida. Então ali eu vi, Bruno, que o maior valor não seria meu braço ou minha perna, entendeu? Mas sim a vida. Então hoje estou aqui com uma superação e mostrando que o mais importante hoje é o dom que Deus me deu, foi o dom da vida. Não, eu não tenho dúvida disso. E é legal você falar isso, Jânio. Pra mim é uma grata surpresa. Obrigado, viu, Evandro, por criar essa conexão, por trazer o Jânio aqui. É importante demais as suas palavras, porque às vezes a gente sente que a gente está lutando sozinho, né? A gente lida com o público aqui, a gente fala com muitas pessoas, né? Já tivemos mais de 100, né, Brunão? Mais de 100 convidados aqui, bem mais, né? Mais de 100 convidados, quase 200 nós já chegamos aqui. E a gente ouve história todo dia. E nós somos homens e religiosos, eu sou menino de música lá na minha igreja, e você, pastor, e a gente tem hora que a gente olha para o mundo assim e a gente vê como que a gente está num momento muito delicado da humanidade. Porque os nossos antepassados aí, os nossos avós, muitos de avós, os avós aí do pessoal da Europa, né, dos Estados Unidos, do Japão, essa galera foi forjada na guerra, né? Eu assisto muito seriado aí dos anos 45 lá, da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, eu sou formado em relações internacionais, eu me interesso por temas internacionais, então estou sempre assistindo documentário, vídeos reais, né, do que aconteceu. Lógico que ninguém que está defendendo guerra, pelo contrário, nós somos da paz. Mas os nossos avós, os nossos, né, antepassados aí, aqui em Cachoeiro tem o Camilo Cola, né, que serviu lá na guerra, etc.
Essa galera foi forjada na guerra. Tempos difíceis, tempos complicados, tempos chorosos, tempos de muita luta e muita morte, muita luta. Uma luta por sobrevivência. E quando eu vejo um homem de hoje falando que a palavra ofendeu, fulano olhou torto pra mim. Fulano não gostou do que eu falei. Não gostei porque eu gosto de amarelo, ele gosta de lá rosa. É porque eu sou colorido e o outro é preto e branco. Rapaz, aí a gente fala assim, até onde isso vai durar? E a consequência disso são pessoas que talvez tivessem passado por um episódio como esse. Forjado no fogo, né? Teria, né, tava de repente numa clínica internado hoje dando problema, viciado em psicotrópico, viciado em outra coisa, um peso na sociedade aí, jogado, dando trabalho para sua mãe lá, para o pessoal. E a sua história é uma história que faz a gente se alegrar para dizer assim, cara, isso aqui é feito por homens honrados. Parabéns, cara, por essa sua postura, né?